essa discussão, o meu pronunciamento não será sobre isso, mas essa discussão da reforma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a primeira vez que eu vejo alguém criticar a austeridade de governo. Eu sempre soube que a população cobra, seja dos governos municipais, como já fui por 2 vezes, seja dos governos estaduais, como já fui também governador do meu estado, seja do governo federal, o que a população sempre cobra é a austeridade do governo. E esse plano de gastos, de meta de gastos, eu diria que ele é semelhante ao plano real, porque ele traz uma realidade para o país. É semelhante à lei de responsabilidade fiscal, porque traz um limite de gastos para os entes federados, para os estados, municípios e a União. Então, eu lamento quando setores, alguns partidos, estão induzindo, inclusive os jovens, senador Cristóvão Buarque, inclusive os jovens estão enchendo as nossas caixas de correios, de redes sociais, dizendo que são contra a PEC 241. Na verdade, sem saber por que são contra, porque alguém está jogando para eles um texto enlatado, um texto pronto, para que eles possam colocar nas nossas caixas dizendo que são contra e que não vote na PEC 241. Porque, na verdade, eles não sabem o real objetivo, por que está sendo votado aqui no Congresso Nacional a PEC 241, que é para a contenção de gastos e para o crescimento da economia do nosso país. Mas faço aqui, senhor presidente, a primeira parte da minha fala. Quero fazer um breve registro do desempenho do PMDB nas eleições municipais realizadas no último dia 2. Conquistamos, no Brasil, 1.028 prefeituras, número esse maior do que em 2012. Elegemos uma prefeita no primeiro turno, que é a prefeita Tereza Jucá, de Boa Vista, Roraima. E no segundo turno, o partido tem 12 candidatos a prefeitos, sendo 6 deles em capitais e 8 vice-prefeitos. Portanto, o atual número pode ainda subir com o resultado no dia 30, no segundo turno. Nas câmaras municipais, senhor presidente, o PMDB elegeu 7.570 vereadores, número semelhante ao de 2012. Mas continuamos, disparadamente o partido com maior número de cadeiras nestas casas legislativas e também nas prefeituras e nas vice-prefeituras. No meu estado de Rondônia, o partido elegeu, no primeiro turno, 13 prefeitos e 3 estão eleitos também, mas estão sob júdice, aguardando julgamento do TRE e do TSE. Portanto, foram 16 prefeituras diante de 15 do ano de 2012 e 8 vice-prefeitos, 72 vereadores. E 3 prefeitos em coligação. Destaco que o PMDB foi o partido que mais elegeu prefeitos no meu estado, no estado de Rondônia. Devido às novas regras eleitorais, tivemos uma eleição mais curta, com significativa diminuição de gastos e um controle maior na prestação de contas. Quero agradecer a todos os 14.870.849 votos de brasileiros que votaram no PMDB na confiança de que o partido apresentou boas propostas para a administração dos municípios brasileiros. Senhor presidente, entro agora em outra fase do pronunciamento sobre questões ambientais. A revista Exame, em sua edição de 28 de setembro último, publicou uma reportagem cujo título é uma pergunta: hora de desatar o nó. Com essa interrogação, a publicação sintetiza uma angústia que há mais de 3 décadas atormenta o setor produtivo do Brasil. Abordando os problemas do licenciamento ambiental, a Exame descreve algumas das propostas recentes no sentido de se eliminar aquilo que se convencionou chamar de gargalos do crescimento. Infelizmente, não há engano nos números.
É verdade que se está falando de mais de 30 anos de conflitos entre o setor produtivo e os órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental. Devemos nos lembrar, por exemplo, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, foi criado por meio da Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, durante o governo do presidente Sarney, tendo como missão maior a de integrar a gestão ambiental em nosso país. Entretanto, também devemos ter em mente que foi o artigo 10 da Lei número 6.938, de 31 de agosto de 81, que introduziu o processo de licenciamento ambiental na legislação ordinária. Desse modo, no que se refere à utilização de recursos ambientais, foi a partir dessa lei do início da década de 1980 que a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades passaram a ser, em princípio, legalmente disciplinados. O grande problema é que, passados mais de 3 décadas, 30 anos, essa normalização legal está longe de ser adequada, a começar pela subjetividade que envolve os processos de licenciamento, bem como por uma incapacidade histórica do poder público para mediar os conflitos resultantes dos embates associados à emissão das respectivas licenças ambientais. Para alguns segmentos da sociedade, o licenciamento ambiental é um entrave, um obstáculo, um desestímulo aos grandes investimentos em infraestrutura e, por conseguinte, um bloqueador da geração de emprego e renda. Para outros segmentos, o licenciamento é um processo corrompido, por meio do qual o grande capital impõe a sua vontade, compra consciências e, no limite, devasta o ambiente. No intervalo entre esses extremos, graças à desinformação e, pior, à incompetência do aprimoramento desse processo. No entanto, visões extremadas, simplistas e, às vezes, mal intencionadas, não se sustentam, especialmente no que tange ao enfrentamento de questões complexas como as que compõem os conflitos socioambientais. Assim como a demora na expedição das licenças ambientais não deve ser entendida como parte de um processo deliberado de conter o desenvolvimento, o aumento da velocidade na emissão desses documentos, não pode ser visto como desprezo pelas análises ambientais ou como resultado de práticas de aliciamento e corrupção. A reportagem citada faz referência ao recente arquivamento do processo de licenciamento ambiental do Complexo Hidrelétrico de São Luís do Tapajós, no Pará. Trata-se de um empreendimento capaz de gerar 8.000 megawatts que estava previsto desde 2007 no Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC, e constava no Plano Decenal de Energia de 2013. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, novamente não há equívoco nos números. Quase uma década de discussão não foi suficiente para tirar a obra do papel. Após quase 2 anos de análises, o IBAMA concluiu que o estudo de impactos do empreendimento era inconsistente. Sem ironia, podemos dizer que, diante da controvérsia provocada pela usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, esses prazos foram curtos. Lembramos-nos, por exemplo, de que somente em 2011, ou seja, 35 anos após a apresentação do seu projeto, essa hidrelétrica começou a ser construída. Lembremos-nos também, senhor presidente, de que ainda hoje corre na Justiça quase 30 processos contra esta obra. É como nos fala a sabedoria do povo: não adianta tapar o sol com a peneira. O problema maior é que não há uma lei geral sobre o tema que regule o licenciamento.
Enquanto não resolvemos isso, ficaremos à mercê da judicialização provocada por um emaranhado normativo criado pela edição de dezenas de resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Boa parte delas datada da década de 1980, e também por um assustador cipoal de outras normas infralegais. O governo federal apoia um projeto de lei que tramitará na Câmara dos Deputados e deverá ser apresentado oficialmente ao Congresso ainda neste mês. Trata-se de uma iniciativa que visa garantir a permanência do processo de licenciamento, mas também a eliminar distorções do modelo atual. O objetivo seria categorizar os empreendimentos por potencial de dano ao meio ambiente e às comunidades locais. Dessa maneira, obras e empreendimentos de impacto socioambiental reduzido poderiam passar por licenciamentos menos complexos ou mesmo serem liberadas do processo, ainda que o estudo de impacto continue a ser exigido para obras complexas. Nesses casos, seriam mantidas as atuais 3 etapas de licenciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vamos discutir esse projeto da melhor maneira possível aqui no Senado Federal. Contudo, precisamos dar celeridade a essa discussão, pois o Brasil não suporta mais sua procrastinação. Observe-se, por exemplo, que essa proposição inclui a implantação de um instrumento de planejamento extremamente valioso, denominado avaliação ambiental estratégica, que precederia a emissão de licenças e teria como função mapear e classificar as áreas de acordo com suas potencialidades e fragilidades socioambientais. É de grande valia a iniciativa de se tentar modificar a lógica que hoje rege o licenciamento ambiental no país, ou seja, a de que ele se resume a uma etapa burocrática a ser vencida depois que a decisão de construir um empreendimento já foi tomada. Nesse sentido, a AE é talvez a mais adequada inovação a ser introduzida no processo. Ainda assim, quanto tempo nos levaríamos para consolidar essa mudança? Se a expectativa do Poder Executivo é de que essa proposta seja votada ainda em 2016, devemos apoiar o início imediato dos debates a ela associados aqui no Congresso Nacional. Mas uma saída equilibrada para desatar o chamado nó do licenciamento ambiental deve ser realista e pragmática, jamais baseada em achismos ou em arroubos que somente servirão para despejar mais uma vez o caldeirão desses conflitos no colo do Poder Judiciário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, temos grandes obras ainda para executar nesse país. E cito aqui 2 grandes, ou 3, ou 4 até, no meu estado, no estado de Rondônia, como a BR-364, a sua duplicação de Comodoro, no Mato Grosso, até Porto Velho, onde é o corredor da soja, que transporta em torno de 2.000 a 2.200 carretas por dia, transportando soja do Mato Grosso para os terminais portuários de Rondônia. Essa BR precisa ser duplicada, essa BR precisa ser projetada, ser concessionada e duplicada. E aí eu temo também os licenciamentos ambientais. Da mesma forma, a nossa ferrovia bioceânica, ou o trecho de Lucas do Rio Verde ou de Sapezal até Porto Velho, até os portos graneleiros de Porto Velho, mais uma obra que poderá ser delongada pelos entraves ambientais. Por isso eu peço celeridade na discussão desse projeto. Temos a ponte binacional que liga Guajará-Mirim a Guará-Mirim, na Bolívia, uma obra que demorou mais de 5 anos para se fazer o projeto e agora está em fase de conclusão e licitação. Cito também, senhor presidente, a BR-319, que liga Rondônia
Porto Velho ao estado do Amazonas, a capital Manaus. Uma obra que ficou emperrada, mesmo depois de implantada, mesmo depois de pavimentada. Ela foi acabada e, por falta de uma licença ambiental, há muito tempo se arrasta a conservação e a restauração desta rodovia. Por isso, senhor presidente, encerro aqui a minha fala, pedindo ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, que quando esse projeto chegar aqui, que tenhamos pressa, que possamos votar com celeridade esse projeto tão importante para destravar o nó do licenciamento ambiental no nosso país. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.